Namastê, Yogi! Tudo bem? Eu sou a Luísa, do Descomplicando Yoga. E calma, tá tudo meio diferente aqui hoje, você não tá no vídeo errado. O vídeo de hoje vai fugir um pouco da nossa prática no tapete, porque eu vim aqui conversar com você, responder algumas perguntas que eu recebi. Então, senta que lá vem a história que hoje a gente vai falar sobre como é empreender no yoga, como que eu cheguei no yoga, como que eu faço para ter uma carreira no yoga, tudo que eu já enfrentei por aqui, mas calma que eu vou contextualizar o porquê desse vídeo. Bom, para quem não sabe, eu tenho uma página no Instagram que é o Descomplicando Yoga, talvez você só me conheça aqui do YouTube, e nessa página do Instagram eu descomplico o yoga, então é por lá que vem os meus alunos que estão na minha comunidade. Então, além da página no Instagram, eu tenho uma comunidade de yoga, que é o Yoga em Tudo, onde eu coloco as aulas gravadas, aulas ao vivo, onde a gente tem os clubes, né? A gente tem um clube do livro, um clube do filme e um monte de conteúdo para que a gente aprenda yoga dentro e fora do tapete. E nessa comunidade eu tenho muito aluno que é professor de yoga. E eu mandei recentemente uma pesquisa para que eles respondessem se eles tivessem uma hora para tomar café comigo, o que eles perguntariam. E essa foi a pergunta que mais apareceu. E assim, dá pra... Você perde as contas de quantas vezes perguntaram sobre isso. Então, esse vídeo eu resolvi falar sobre como é empreender no yoga e responder algumas perguntas que vocês mandaram por lá. Então vai ser um bate-papo bem gostosinho. Eu vou contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui no yoga e como é que eu faço para sobreviver do yoga. Sobreviver não, né? Viver do yoga, porque hoje eu vivo 100% do yoga. Então eu vou contar um pouco da minha história e como eu cheguei até aqui. Uma das perguntas que mais vieram para mim foi a seguinte, vou até ler ali na minha colinha. Em que momento você deixou de ser aluna e virou professora de yoga? Quando você viu que você queria ensinar? Bom, eu vou contar a minha história, responder essa pergunta e responder outras que estão por ali. Vem comigo? Eu comecei a praticar yoga há mais ou menos uns 17 anos atrás. Hoje eu tenho 32, eu comecei com 15. Quem me levou para minha primeira aula de yoga foi a dona Margarida, a minha avó. Na época eu era adolescente, eu trabalhava com o meu pai, então eu sempre dava aquela escapadinha do trabalho ali, fiz o que eu precisava fazer e ia para casa da minha avó para dar um descansinho, sabe? Tava muito cansada dos estudos, da vida de adolescente, e minha avó vivia me chamando para eu ir pro yoga com ela. E eu falava, vai vó, nada a ver, e aquela coisa de adolescente, achando aquilo maior bobagem, adolescente, né, que acha que sabe tudo da vida. E eu falei assim, não vó, nada a ver, não quero, não vou. Até que um dia a dona Margarida me venceu pelo cansaço e eu falei, tá bom, vou numa aula de yoga com você. A gente foi nessa aula de yoga, porque ela fazia ali toda semana, e eu me apaixonei. Foi minha primeira aula de yoga e desde então eu não parei nunca mais, assim, foi um negócio que eu não sei nem dizer. Minha primeira aula de yoga foi um encontro de eu falar, meu Deus, eu quero isso pro resto da minha vida. E dito e feito, continuei indo pro yoga com a minha avó. A gente ia toda terça e quinta, então era a nossa rotina, né, de tarde. A gente praticava yoga e depois a gente saía de lá para comer uma coxinha, tomar uma Coca-Cola, para dar aquela equilibrada. Isso são memórias que eu guardo dessa época com a minha avó, que foi onde o yoga começou na minha vida. E eu amo essa história porque é muito, muito assim, gratificante e para mim é emocionante olhar para trás e ver que uma cutucada da minha avó para me levar pro yoga fez com que eu estivesse aqui hoje, porque se talvez eu não fosse para casa dela naquela época, se ela não insistisse tanto para eu ir no yoga com ela, talvez a minha história de vida seria completamente diferente. Então, vó, eu vivo falando isso para ela, mas vou falar aqui também porque eu sei que ela assiste os vídeos do YouTube. Muito obrigada, vó, por ter me proporcionado isso. Bom, continuei praticando com a minha avó durante alguns meses, só que aí veio a vida adulta,
trabalho, faculdade, eu trabalhava em São Paulo, estudava em Mogi, que é a cidade onde eu moro. Então, eu tinha uma rotina muito louca, saía de casa às 6 da manhã, chegava quase meia-noite, e o yoga foi ficando ali um pouco de stand-by na minha vida. Por mais que eu gostasse, não era a minha prioridade, e o yoga até então nunca tinha sido. Era um hobby, era uma coisa que eu gostava muito de fazer e me fazia bem. Então, durante esse comecinho ali de trabalho, estudos, eu fui deixando o yoga um pouquinho de lado, praticava ali aos finais de semana, com uma professora aqui, outra ali, mas nada muito sério, nada com muita disciplina, digamos assim. Até que eu tava no trabalho, pra quem não sabe, eu trabalhei no maior banco, né, do Brasil. Eu trabalhava no mercado financeiro. Eu amava de paixão trabalhar no mundo corporativo. Sempre me brilhou muito os olhos trabalhar. Eu trabalhava, né, numa empresa que era o meu sonho trabalhar lá. Então eu tava assim, feliz da vida. Eu tava crescendo nessa empresa e eu era muito realizada fazendo o que eu fazia. E em uma das áreas que eu trabalhava, eu conheci uma colega de trabalho, a Val. Val, espero que você esteja vendo esse vídeo. E a Val me falou: Lu, olha que legal, eu vou fazer uma formação de yoga. Na época eu olhei e falei assim, como é que eu nunca pensei em fazer uma formação de yoga? Bom, acho que eu vou fazer isso, vou pesquisar mais. Eu sempre fui aquela meio invejosa, sabe? Que o outro falava uma coisa que me agradava, assim, que era algo que eu gostaria de ter. E eu falava assim, ué, por que não? Vou pesquisar sobre. Então, sempre foi me atiçando. E eu tô contando tudo isso porque você vai ver que na nossa vida as pessoas aparecem na hora certa, no momento certo e com a cutucada certa que elas têm que te trazer. Então, eu acredito que nada é por acaso. A Val trabalhar comigo e falar que ela estava fazendo uma formação de yoga era a segunda cutucada na minha vida que eu precisava para falar, yoga, estudar yoga, vou ver sobre isso. E foi aí, então, que eu procurei a formação de yoga e aí eu conheci o Marcos Rojo, que era essa mesma formação que a Val fazia lá no IEP. Procurei o Marcos Rojo, o IEP, falei, beleza, vou entrar na turma tal, me matriculei e fui fazer minha primeira formação de yoga. Mas fui fazer assim, pra mim, pra autoconhecimento, pra entender um pouco mais sobre yoga, porque até então, o yoga pra mim era uma coisa do tapete, era uma atividade gostosinha. Eu não via o yoga da forma como eu vejo hoje, como uma filosofia e tudo mais. Fiz minha primeira formação de yoga, foi maravilhosa, me abriu um portal de possibilidades e eu falei, nossa, esse mundo é incrível, eu quero estudar mais yoga, mas eu nunca tinha visto até então o yoga como uma profissão. Para mim, o yoga era mesmo algo de aprender mais sobre mim, me aprofundar naquilo, até porque eu tinha uma profissão muito boa, eu, enfim, estava onde eu queria estar, não tinha nem por que eu pensar numa outra profissão. E assim, continuei estudando yoga. Só que aí tem um negocinho que se você é professor de yoga, você vai entender o que eu tô falando. Não importa o motivo pelo qual você fez a sua formação. Quando você termina a sua formação, seus amigos vão te pedir aula. Não interessa se você quer dar aulas ou não, eles vão pedir para você dar uma aula de yoga para eles. E foi o que aconteceu. Uma amiga pediu para eu dar aulas, ela chamou outras amigas, a gente juntou, sei lá, umas 10 pessoas. E eu lá, toda bonitona, já formada, falei, pronto, vou dar a minha primeira aula. Acontece que essa aula foi tipo trágica, foi horrível, foi muito, muito, muito ruim. Na minha cabeça, obviamente, porque eu tinha referências do que era uma aula boa. Só que as pessoas que estavam ali, uma parte eram amigos meus, outros amigos dessa minha amiga, todo mundo falou, Luísa, foi boa, foi uma delícia, foi super legal. Mas até hoje eu não acredito, porque pra mim foi mega trágico aquele episódio. Só que foi por conta dessa aula muito ruim que eu dei, que me despertou aquela coisa de falar assim, não, eu não aceito dar uma aula ruim. Quero trabalhar com yoga? Quero dar aulas? Não. Mas eu vou dar uma aula ruim? Nunca. Porque eu sempre tive muito essa coisa de ser competitiva, de fazer o meu melhor, de
se é pra eu botar a mão em algo, eu vou fazer aquilo muito, mas muito bem feito. Pois bem, falei, eu vou dar a melhor aula de yoga da minha vida e me dediquei a isso. Fui dando outras aulas para outros amigos, para outras amigas, mas assim, naquela coisa de hobby para eu ir aprimorando, mas não que eu quisesse dar aulas de yoga. De novo, estava muito bem no meu trabalho, estava tudo indo maravilhosamente bem, não tinha por que eu pensar no yoga como uma profissão. Aí pulamos para o ano de, isso foi, sei lá, 2017, alguma coisa assim. Acho que foi 2017. Aí a gente pula pro ano de 2019, 2018, enfim, nem lembro mais qual foi o ano. 2 anos depois, praticamente, estava eu maravilhosa no meu trabalho no banco, dando uma aula de yoga aqui, outra ali, mas praticando muito, né, que era o meu foco naquele momento. Eis que eu tomo um pé na bunda do meu namorado, eis que eu não sou promovida no meu trabalho, sendo que era o momento de eu ser promovida, que eu tinha nota, que eu tinha tudo para aquele momento acontecer. Foram 2 tapas na minha cara que eu não estava esperando e aquilo me deixou assim no chão. Aquilo acabou comigo. Eu não estava preparada para aquele baque. Só que quando a gente está no fundo do poço, tem umas vantagens. A gente está no fundo do poço, a gente olha para cima e a gente fala, tem esperança. Será que tem? Não sei. Só sei que eu tava no fundo do poço, dali eu não ia passar. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Não adianta eu ficar aqui chorando, não adianta eu ficar aqui sofrendo. Ninguém vai me trazer a promoção e meu namorado não vai me querer de volta. E não é dessa forma que eu vou superar essa situação. Vou fazer algo por mim, pela Luísa. E parei e refleti. O que eu gosto de fazer? Yoga. Aí eu falei, pronto, vou fazer uma segunda formação de yoga. Na época, eu tinha uma amiga, a Flávia, ela praticava comigo com uma professora e ela tinha se tornado professora, ela tinha feito os cursos para ser professora de yoga, ela já dava aula e eu entrei em contato com ela e falei, Flá, eu tô querendo fazer uma nova formação de yoga, aprender um pouco mais, não quero dar aulas, mas assim, você me indica alguma? Que eu vi que você fez uma formação recentemente, eu vi assim, a sua mudança de um ano pra cá e é lindo de acompanhar e tudo mais. E ela me indicou a formação do Marian, do We Love Yoga. E eu falei, pronto, eu nem pensei. Eu mandei mensagem pra ele, falei, olha, eu queria participar da formação. Ele me falou como é que funcionava, quando começava. Falei, pronto, eu vou fechar. Na época eu tinha um dinheirinho guardado e eu falei, vou investir nisso. E fui fazer minha segunda formação de yoga. E nessa segunda formação, de novo, era pra mim mesma. Eu não pensava em trocar de profissão. Eu tinha passado por um momento ruim, né, na minha empresa, na minha carreira, porque eu não tinha sido promovida na hora que eu quis. Aqui entra um pouco de controle, né? E fui fazer a formação de yoga pra eu dar uma aliviada na minha cabeça, sair um pouco daquela bolha que eu tava e, enfim, dar uma respirada daquela situação que eu tava vivendo. No primeiro mês de aula, eu olhei pro yoga de uma forma completamente diferente do que eu tinha visto a minha vida inteira. Para mim, yoga era oba-oba. Oba-oba no sentido de não existe compromisso, chega a hora que quer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é good vibes, é namastê. E por mais que eu gostasse do yoga em si, aquela linguagem não conversava muito comigo, sabe? Eu sempre fui muito organizada, tem hora, se você tem um horário para fazer aula, você chega no horário, você dá aula, porque eu já tive professores que, assim, chegavam atrasados, estava tudo bem, e se terminou a aula antes também, tá tudo bem, pra mim, eu vi o yoga como um oba-oba. E aí, quando eu fiz essa formação, já no primeiro mês, né, na primeira semana, eu vi um yoga com um viés de profissão mesmo, de falar, cara, eu consigo trazer um pouco de profissionalismo pro yoga e aquilo me agradou os olhos, mas ainda assim eu não pensava em sair. Segundo mês de formação, a gente tinha lá os tópicos, né, das aulas, e uma das aulas falava sobre business do yoga e tal, e eu falei, não é que dá pra ganhar dinheiro com yoga? Interessante isso. E aí eu comecei a pensar
em tornar o yoga uma profissão. E aqui vale dizer, gente, que eu vim de uma pegada corporativa. Dinheiro pra mim é importante, tá? Eu gosto de viver numa casa boa, eu gosto de fazer as minhas viagens, eu gosto de ter os meus luxos, que não é luxo exorbitante, mas são coisas que me possibilitam um conforto. Então, pra mim, Luísa, ganhar bem era importante pra minha profissão. Por isso que eu trabalhava no mercado financeiro e estava muito bem, obrigada. Quando eu vi o yoga uma possibilidade de falar, cara, dá pra eu ter uma profissão bacana com yoga, aí sim eu comecei a olhar pro yoga como uma possibilidade de profissão. E aqui é de Luísa, tá? Não me julguem, ou então não pensem que se você vive o yoga só por amor, só de luz, tá tudo bem, tá? Mas pra mim, não adianta eu trabalhar com algo se aquilo não me dá um retorno que me possibilita ter uma vida confortável, que não me possibilita fazer um curso para eu aprimorar naquilo. Então, isso são aspectos que eram importantes para mim e continuam sendo. Então, isso entrava na minha balança na hora de escolher uma profissão. Nunca pensei em dar aula de yoga só por amor, porque só amor não paga as contas, tá? Bom, enfim. Quando eu comecei a ver o yoga como uma profissão, eu comecei a me questionar. O que eu estava fazendo no banco? Eu me via naquele emprego, naquela empresa, daqui 5 anos. E aqui vale abrir uma caixinha. Eu nunca fui a pessoa que pensava 5 anos à frente. Na minha empresa, a gente fazia um PDI. PDI era como se fosse a sua progressão ali, como você se vê daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, para que o seu chefe, para que o seu mentor ali pudesse estruturar a tua carreira, te ajudar ali, para que você conseguisse visualizar quais eram os seus objetivos futuros. E para fazer o PDI, para mim, sempre foi uma tortura, porque eu nunca me via daqui 5 anos. Eu sempre fui de viver o momento, da forma como ele acontecia ali, naquele instante. Pois bem, quando eu me questionei onde eu queria estar daqui 5 anos, eu não tinha essa resposta. Mas, quando eu me questionei se eu queria estar naquela empresa daqui 5 anos, a minha resposta foi muito clara e foi não quero estar nessa empresa daqui 5 anos. Era a resposta que eu precisava para cair fora dali. Acontece que eu sempre fui muito racional. E eu sabia que por mais boa que eu fosse na empresa, daqui 5, 10 anos, eu ia estar um pouquinho ultrapassada, porque estava vindo uma galera muito jovem e que eu já não estava conseguindo mais acompanhar tanto o ritmo daquela moçada que estava entrando. E é triste falar isso, mas no mundo corporativo, eles vão dar olhos para quem tá com aquele gás, e eu já não tava mais com aquele gás. Então eu falei assim, bom, ou eu saio agora, numa fase que eu tô muito bem, deixo minhas portas abertas aqui, ou eu espero, assim, me mandarem embora lá pra frente, porque isso vai demorar muito, porque passei 7 anos nessa empresa, 7 anos com nota muito boa, 7 anos ganhando prêmio de reconhecimento. Então, assim, eu não era uma funcionária que eles mandariam embora tão cedo, então demoraria muito. E eu falei assim, quer saber? Eu vou pedir pra sair. Não é uma decisão fácil de se tomar, principalmente porque envolve muitas responsabilidades, mas eu falei, eu sou nova, eu ainda não tinha chegado nos 30, e eu falei assim, ainda não tô nos 30, vou me arriscar, vou pegar um ano sabático, vou ficar estudando yoga, quem sabe eu vá pra Índia, me programo pra ficar um ano assim, sabe, estruturando essa carreira, e se tudo der errado, eu volto pro mundo corporativo. Ponto. Essa era a minha ideia. Aqui vale também falar que eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Eu morava com os meus pais, então assim, eu não tinha nada que me impossibilitasse de ser inconsequente nesse sentido. Sempre fui muito responsável, eu tinha um apartamento, que eu pagava esse apartamento, mas na minha cabeça eu deixava o apartamento alugando e a dívida ia se pagando. Era a única dívida que eu tinha. De resto, eu poderia continuar morando com os meus pais e ia me estruturando ali. Então, num cenário muito ruim, nada muito grave aconteceria, e aí qualquer coisa era eu vender o apartamento e tava tudo certo. Eu sempre penso nisso, qual que é o pior cenário? E aí isso me ajuda a tomar algumas decisões na minha vida, e essa foi uma delas. Bom, enfim, cheguei pro meu chefe e falei, chefe, seguinte, não quero mais. Você consegue me demitir?
Porque, assim, me ajudaria muito você me demitir para eu conseguir a rescisão, porque eu não tenho nenhum dinheiro guardado e eu quero, enfim, tenho alguns planos pro meu próximo ano, mas eu não quero mais estar aqui, enfim, tudo mais. E ele falou assim: Luísa, você tá doida? Você chorou pra mim algumas semanas, meses atrás, porque eu não tinha te promovido, porque a gente tava sem verba. Agora que você vai ser promovida, você vem me falar isso? Aí eu falei: sim, justamente por isso, porque se você me promover, regras da empresa, eu não poderia ser demitida, e eu precisava que ele me demitisse justamente para eu conseguir ali uma rescisão, um valor que me desse um respaldo durante um tempo. Ele falou assim: você tá com pressa? E eu falei: não estou com pressa. Quando você conseguir, bora e tamo junto. 6 meses depois, saiu a minha demissão, então deu certo. E aí fizeram festa pra mim, foi super legal. E eu sou uma pessoa tão sortuda, mas tão sortuda, eu falo que eu nasci com a bunda virada pra lua, que a minha demissão aconteceu uma semana antes da pandemia do Covid, do coronavírus, pegar aqui no Brasil. Eu fui demitida, saí do banco, né, no dia 10 de março, era uma terça-feira, e eu tinha viagem marcada para a próxima terça-feira, que era dia 17. Essa viagem foi cancelada porque naquela semana o Brasil fechou tudo, lockdown e tudo mais. Se eu não fosse demitida naquela semana, sabe o que ia acontecer comigo? Eu estaria no banco ainda, muito provavelmente, porque com o lockdown, as empresas não, né? Mas essa empresa que eu trabalhava não demitiu nenhum funcionário, porque não cabia naquela situação, então eu não ia conseguir sair daquela empresa. Então, assim, foi tudo muito, muito perfeito, assim, pra mim. O que eu ia fazer viajando, que não rolou, né? Enfim, mas eu acredito que nada é por acaso. Eu aproveitei aquele ano da pandemia pra estudar, para relaxar, para viver um ano sabático dentro de casa, o que eu não achei nada ruim, afinal eu sou canceriana e ficar em casa para mim assim, uma maravilha de Deus. E aí eu fui estudando mais sobre yoga. E aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a postar mais sobre yoga nas minhas redes sociais. Eu comecei a postar vídeos de yoga no YouTube. Tem uma aluna minha, que é minha aluna até hoje, Naná. Aqui entra mais uma pessoa que estava na hora certa e no lugar certo. A Naná, que é essa minha aluna, ela viu um vídeo meu no YouTube e ela fez esse vídeo. E fez esse vídeo de novo, e fez esse vídeo de novo, e ela me mandou mensagem no Instagram e falou assim: oi, Luísa, tudo bem? Você não me conhece, mas eu tô fazendo sua aula no YouTube. Vai ter aula nova, assim? Porque eu já tô repetindo muito aquela aula. Aí eu falei assim: vai sim. E nunca coloquei aula no YouTube. Dali umas semanas, ela voltou e falou assim: oi, tudo bem? Sou eu de novo, eu tô fazendo suas aulas do YouTube, aquelas 2 que tem lá, né? Você dá aula online? Eu não dava. Só que eu falei: dou. Você quer fazer uma aula experimental? E fiz uma aula experimental com ela. Eu não sabia quanto eu cobrava, eu não tinha ideia. E eu falei: gente, que doida eu. Vou dar uma aula assim, sem nem... Enfim, saber. Eu já tinha as 2 formações, tá? Eu já tinha me formado na segunda formação. E aí dei aula pra ela falou assim: bacana, eu quero fazer 3 vezes por semana com você. E eu fiquei tipo: é o quê? Eu não estava esperando por aquilo. Enfim, Naná foi um anjo na minha vida. Ela abriu as portas para eu começar a dar aulas. E comecei a dar aulas para ela ali 3 vezes por semana. Comecei a divulgar que eu estava dando aulas. Aí um aluno, o Thiago, veio, fez aula comigo. Aí outro aluno veio, porque as pessoas foram vendo no Instagram. E era uma época que a gente estava com o nosso mental muito abalado, né? Com tudo que estava acontecendo. E deu um boom nessa onda de yoga, de meditação. E as pessoas começaram a procurar mais. E em 6 meses que eu tava dando aula, a minha agenda simplesmente lotou. Eu não tinha mais espaço para atender ninguém. E foi aí que eu falei: eu preciso dar aulas em grupo, porque senão eu não consigo atender todo mundo. Abri as aulas em grupo e dava aula ao vivo em grupo e dava as aulas personais. Sempre com a agenda cheia, graças a Deus. E nesse processo, eu criei o Descomplicando Yoga. O Descomplicando Yoga era uma forma de eu trazer o yoga de um jeito descomplicado, da forma como eu via, porque yoga é um tema um pouco complexo, né? Então, descomplicar sempre foi o meu talento, digamos assim. Então, eu falei: eu vou descomplicar o yoga, mostrar como eu vejo o yoga e quem sabe alguém se identifique, mas é uma forma de eu
ter um portfólio ali, é uma forma de eu colocar as coisas que eu vou aprendendo sobre yoga e não perder. E assim foi, assim nasceu Descomplicando Yoga. De lá pra cá a gente foi crescendo, a turma foi aumentando, as aulas foram tendo cada vez mais procura, e aí virou o que virou hoje, que é uma comunidade onde eu consigo atender hoje ali mais de 200 alunos que estão na nossa comunidade, fazendo aulas gravadas, aulas ao vivo e tudo mais. Contei toda essa história para contextualizar e vocês entenderem como que eu cheguei até aqui. Na verdade, eu acho que não é respondendo a pergunta, né, de como eu decidi ser professora. Eu acho que não é um momento que a chavinha vira. São vários momentos que fazem você chegar lá e você vai sentir no seu coração, se você que está me ouvindo está em dúvida, você vai sentir no seu coração se esse é o caminho para seguir. Eu não me arrependo de ter saído do mundo corporativo, inclusive acho maravilhoso. Eu sou muito feliz com a carreira de yoga que eu construí. Estou construindo, até porque eu brinco que eu sou uma baby teacher, eu estou dando aula aí há 3 anos, porque eu comecei em 2020, né? Então eu sou uma teacher nova no mercado, mas é muito gratificante você dar aulas de yoga, é muito gratificante você ver a evolução dos seus alunos, você ver o quanto os alunos pegam o ensinamento do yoga e aplicam na vida deles. E assim, eu amo de verdade essa profissão. Eu vou aproveitar e responder outras perguntas que vocês me mandaram e que surgem de dúvidas. E se você tiver mais dúvidas sobre empreender no yoga, sobre como é a carreira de yoga, tiver dúvidas se você quer ser ou não um professor e tiver questões aí, coloca nos comentários que a gente pode fazer uma parte 2 desse vídeo, combinado? Me perguntaram muito o seguinte: por onde eu começo a dar aulas de yoga? Vou falar o que funcionou para mim, que é: divulga os seus bastidores no Instagram, mostra você praticando. Eu tenho certeza que se você mostrar os seus bastidores da sua prática, uma pessoa pelo menos vai te perguntar: yoga, que legal, nossa, você dá aula? Ou você fala que é professor mesmo. Alguém vai se interessar e aí você oferece uma aula experimental ou você oferece a aula se você já estiver cobrando por ela. As pessoas gostam de ver, as pessoas gostam de se identificar. Então, é uma forma de você começar a dar aulas, se você, assim como eu, quiser dar aulas no mundo online, que para mim super funciona. Mas se você quer dar aulas presencial, vale a pena você conversar com seus vizinhos, com o grupo do condomínio, montar um grupo onde você mora, ir em algum estúdio de yoga e perguntar se eles estão contratando, se você pode dar uma aula ali por semana para você ir se soltando. Enfim, existem alguns caminhos aí que você pode seguir e experimentar, mas a gente tem que dar o primeiro passo, que é sempre o mais desconfortável, mas a gente precisa, né, desse passo. Outra pergunta que me mandaram: o que você considera essencial para ser um instrutor de yoga? Essencial mesmo é você praticar o que você ensina. Não adianta nada você querer ser um instrutor de yoga, você ensinar yoga, se você não pratica yoga na tua vida, se você não estuda sobre yoga, se você não pratica o seu yoga, se você não lê a respeito, se você não tem curiosidade para fazer isso para você. E eu falo isso porque durante a minha trajetória, eu encontrei muitos professores de yoga que davam aulas de yoga, mas não praticavam. E aí eu penso: como é que eu ensino uma pessoa a fazer uma coisa que nem eu faço? É a mesma coisa de quem cozinha. Como é que você ensina alguém a cozinhar se você não cozinha? Como é que você ensina alguém a dirigir se você não dirige? O essencial é você praticar, é você trazer aquilo para a tua vida, para aí sim você poder ensinar para o teu aluno. E aí eu acredito no seguinte: quem escolhe o mundo do yoga para dar aulas, né, para ser um profissional de yoga, você não faz isso só pelo dinheiro, você faz por amor. Então, quando você faz por amor, não tem como dar erro. Faz com amor que as coisas fluem, tá? Então, para mim, essencial é você praticar o que você ensina e fazer isso com amor. Outra pergunta que veio: como você prepara suas aulas? Eu não preparo. Sim, eu não preparo a aula. É assim, baixo o santo e vai. Não, brincadeira, não baixo o santo não.
No começo, quando eu comecei a dar aulas, eu preparava muito as minhas aulas. Ai, que postura que eu vou fazer, qual vai ser o tema da aula, bababá, bababá. Só que o que acontecia? Eu preparava uma aula super forte, chegava o aluno na aula e eu falava, oi, como é que você tá? Ai, eu tô com uma cólica, eu tô com uma dor no corpo, eu só vim assim porque a gente tinha horário marcado. Como é que eu vou dar uma aula hiper, mega, power, forte para essa pessoa? Não rola. Então, todo o meu planejamento, toda a minha preparação ia por água abaixo. E aí rolava um improviso de, beleza, vamos fazer uma aula mais tranquilinha. E a gente fazia uma aula tranquilinha. E eu percebi que planejar aula não funcionava. Funciona uma vez, funciona outra, mas num geral, eu gosto de entender qual que é a vibe do aluno naquele dia, o que ele tá precisando naquele dia. Então eu parei de montar aulas. Só que eu consigo fazer isso porque eu tenho repertório. De novo, eu pratico há mais de 15 anos, 17 anos aí de estrada. Tô todo dia praticando? Tô sempre praticando com professores diferentes. Tô sempre fazendo cursos, tô sempre lendo a respeito. Então eu tenho um repertório suficiente para chegar hoje, conhecer você agora e te dar uma super aula com aquilo que você precisa, com as queixas que você me trouxe. Porque eu tenho repertório, porque eu pratico isso no meu tapete. Eu sei o que vai encaixar melhor para você naquele dia. Então eu não preparo as aulas, por isso que vale a dica da resposta anterior. Pratique, pratique, pratique. É assim que você constrói repertório. E pratica com vários professores, que seu repertório vai aumentar ainda mais. E aí os teus alunos ganham uma aula muito mais rica com esse repertório ampliado, tá? Outra pergunta, como você capta alunos? Como você prospecta? Instagram é minha vitrine. Eu boto vídeo ensinando como eu faço uma postura, eu boto vídeo falando as minhas filosofadas, porque eu sou conhecida como a teacher palestrinha, né? Eu tô sempre filosofando, eu tô sempre trazendo algum assunto à tona. A galera de fora chegou no meu texto, fala que legal, começa a acompanhar, começa a ver, e aí a pessoa vira aluno, fala, eu queria fazer uma aula com você. Então o Instagram hoje pra mim é minha vitrine, eu vou colocando fragmentos ali do meu trabalho para atrair um público que ainda não me conhece. Assim a pessoa conhece meu trabalho e vem fazer aula comigo. Mas isso muda dependendo se você dá aula presencial e tudo mais. Mas hoje as redes sociais são uma ótima fonte de você captar alunos. O YouTube, por exemplo, dar essas aulas de graça aqui no YouTube também é uma forma de captar cliente, porque quem ainda não conhece meu trabalho, dificilmente essa pessoa vai contratar uma aula minha, pagar por uma aula minha, se ela não sabe como é. Então eu deixo um portfólio de aulas aqui para ela praticar comigo, ver como eu ensino, como eu falo, e se ela se identifica, ela vira um aluno. Então as redes sociais hoje, a internet, são uma ótima fonte de você captar e prospectar alunos. Por hoje, vou ficar com essas perguntas para o vídeo não ficar tão longo. Eu amo falar sobre empreendedorismo, inclusive na nossa comunidade do Yoga em Tudo, como eu tinha muito professor de yoga, um dia eu dei um aulão de 3 horas sobre empreender no yoga e foi uma aula assim muito, muito, muito gostosa, muito massa. Até hoje os alunos fazem essa aula porque ficou gravada e tá na comunidade e as pessoas falam, essa aula é muito boa, essa aula me abriu muitas portas, me abriu muito a minha visão sobre como empreender no mundo do yoga. Então fica aqui o convite, se você quiser fazer essa aula, é só entrar na comunidade do Yoga em Tudo. Vai ter o link aqui embaixo. E eu amo falar sobre empreendedorismo. Amo, assim, de paixão. Porque eu não contei, mas a minha primeira formação é em administração de empresas. Então, eu tenho um pouco disso na minha vida. Se você tiver alguma pergunta, coloca nos comentários. A gente faz uma parte 2 desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais da minha história. Um beijo pra você e até a próxima. Tchau!